Boa tarde. Está no ar mais uma edição de Jornal Social com as principais notícias do Brasil e do mundo. Milhares de pessoas foram às ruas neste domingo para protestar contra a corrupção, o PT e também a presidente Dilma Rousseff. 275 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista, segundo cálculos da Polícia Militar. Para os organizadores, o número foi bem maior, 800 mil pessoas. Nos protestos do dia 15 de março, a PM e os organizadores contabilizaram 1 milhão de manifestantes na Avenida Paulista. O fato é que milhares de pessoas foram às ruas e não foram registrados atos violentos. A ocorrência que mais chamou a atenção foi a prisão de uma mulher que teria tirado a roupa durante o protesto, mas ela foi liberada logo depois. Pela manhã, a Avenida Paulista era dos carros e dos ciclistas. Mas, aos poucos, o verde e amarelo foi tomando conta do vão livre do MASP. Tinha muita gente com a família, com os amigos, pessoas de diferentes idades e lugares. E este alagoano trabalha com transporte de carga. Vim para cá para lutar por a melhoria geral, do povo brasileiro sofrido. Esse grupo enorme de motociclistas chamou a atenção na Paulista. Com bandeiras, eles fizeram barulho. Como no dia 15 de março, os manifestantes protestavam contra o governo, o PT, pediam o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma. Eu estou aqui exatamente porque eu espero mais dos políticos. Eu quero uma política melhor, com lisura, com dinheiro público. Uma enorme bandeira com a palavra impeachment percorreu a avenida. Um grupo soltou balões e muita gente, em vários momentos, cantou o hino nacional. O protesto desse domingo teve também o apoio de caminhoneiros. Eles saíram de diferentes cidades do interior do estado em direção à capital. A ideia era percorrer a Avenida Paulista, mas a Polícia Militar não permitiu. Eles queriam realmente vir para a Paulista, se juntar aqui na manifestação, o que era impossível, de acordo com a quantidade de pessoas pela rua, até pela segurança. Então foi feito um acordo, foi dialogado e aí resolveram fazer isso aqui. Os caminhoneiros, então, passaram ao lado da Paulista e receberam o apoio dos manifestantes. Nós tivemos hoje aqui aproximadamente 275 mil pessoas. É menos que no dia 15 de março, quando, segundo a PM, 1 milhão de pessoas foram às ruas. Já pelo Instituto Datafolha, que usa uma metodologia própria, 100 mil pessoas participaram desta manifestação. Em março, o Instituto tinha calculado 210 mil. Nós estamos muito contentes, não apenas com o número de pessoas que está aqui, mas com o mesmo espírito que elas estão trazendo das outras vezes. São centenas de milhares de pessoas, todas se manifestando contundentemente, mas de forma extremamente pacífica. No fim da tarde, os manifestantes começaram a deixar a Paulista, que foi liberada pouco depois. Uma pessoa morreu num tiroteio no campus de uma universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Estamos nesse momento vendo imagens ao vivo, prédios estão fechados ali na região, enquanto as autoridades a procuram por um homem branco. O suspeito ainda, um homem branco armado com cavanhaque, e ele tem uma tatuagem sobre o olho esquerdo. E também é careca. Ainda não se sabe o motivo desse tiroteio e nem se há outros mortos ou feridos. Se sabe até agora que esses disparos foram feitos na biblioteca. Você vê, portanto, então as imagens já da chegada de toda a estrutura para atendimento de urgência e também da polícia no local. O mundo perdeu hoje 2 grandes nomes da literatura, referências do século XX. O uruguai Eduardo Galeano, aos 74 anos, e o alemão Günter Grass, aos 87. Grass, também de literatura, ficou famoso com o livro Tombor. Também se tornou conhecida pelas opiniões políticas firmes e muitas das vezes polêmicas. Não apenas a obra dele, mas também a personalidade. Para Günter Grass, o dever do escritor era também participar do debate moral e político. Hoje, o ministro da Economia e vice-primeiro-ministro alemão, Sigmar Gabriel, disse que com a morte de Günter Grass, o país perde um dos escritores mais importantes do pós-guerra e um defensor da democracia e da liberdade. Günter Grass sempre criticou os defeitos da Alemanha. Foi visto durante décadas como uma espécie de consciência moral do país. O maior sucesso foi o livro O Tambor. Esse romance conta a história da Alemanha na primeira metade do século XX através da vida de um menino que se recusa a crescer. Virou um best-seller mundial e foi adaptado para o cinema.
Mas o escritor provocou uma grande polêmica em 2006 com a publicação de Descascando a Cebola. No primeiro volume da autobiografia, ele revelou que, quando era adolescente, havia lutado ao lado dos nazistas. Experimentou os horrores da guerra, viu companheiros serem massacrados, virou prisioneiro, mas foi chamado por muitos de hipócrita por ter escondido a história durante tanto tempo e ter atacado outros sem ter enfrentado o próprio passado. Günter Grass provocou outra polêmica em 2012 ao escrever que Israel ameaçava a paz mundial. Israel não gostou e o declarou persona non grata. No ano passado, ele anunciou que não escreveria mais romances porque um novo projeto envolveria anos de trabalho e ele não estava mais confortável com a saúde. Morreu hoje aos 87 anos de idade. E sobre a morte de Eduardo Galeano, autor antológico As Veias Abertas, América Latina. O escritor tinha 74 anos e estava internado em Montevidéu desde sexta-feira. Ele morreu de complicações de um câncer no pulmão. Veias Abertas da América Latina, que é um livro de 1971, no qual ele analisava a história da região pela exploração econômica e o controle político a qual a América Latina foi submetida. E essa obra cobria desde os tempos das colônias até os anos 70. O foco das críticas de Galeano eram os sucessivos governos dos Estados Unidos, as empresas americanas e seus aliados locais. O livro foi proibido pelos regimes militares da região, pois exaltava a resistência às ditaduras de direita. Em 2009, o então presidente venezuelano Hugo Chávez, durante uma cúpula das Américas em tom de ironia, deu de presente ao presidente americano Barack Obama um exemplar de As Veias Abertas da América Latina, autografado pelo próprio Galeano. O ato de Chávez, embora de simbolismo político, teve um efeito capitalista imediato. O livro de Galeano saltou do posto número 60.280 da lista dos livros mais vendidos pela Amazon ao 10º posto em menos de 24 horas. No entanto, no ano passado, durante uma visita ao Brasil, Galeano fez uma autocrítica de seu best-seller, afirmando que não seria capaz de ler seu próprio livro novamente. Ele admitiu que, na época em que ele havia escrito o livro, não tinha os conhecimentos suficientes de política e economia, mas indicou que não renegava de sua obra. Segundo Galeano, a prosa da esquerda tradicional é um tédio. Galeano também escreveu livros e crônicas sobre o futebol, sua grande paixão. E uma vez ele perguntou a si próprio: no que se parecem Deus e o futebol? Na sequência, ele próprio respondeu: se parecem na devoção que lhe dedicam muitos crentes e na desconfiança que ambos geram nos intelectuais. Por hoje é só. Mais informações a qualquer momento durante a nossa programação aqui mesmo nas redes sociais. Uma boa tarde para você, uma excelente segunda-feira.